Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje estamos aqui para falar do instrumento mais antigo da nossa história, provavelmente, né? E de um instrumento que permeia todos os repertórios do nosso fazer musical atual, né? Tanto dos repertórios antigos quanto dos repertórios contemporâneos, instrumento extremamente importante, às vezes um pouco subestimado, e daí podemos conversar sobre isso, e hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo uma antiga professora da época da Fundação das Artes, que seguiu os caminhos dela ir para o UFRJ, é professora de flauta lá. Está aqui comigo hoje a professora doutora Patrícia Michelini. Oi, William. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com você e estou muito feliz da gente bater esse papinho hoje. Eu também estou muito feliz. A professora Patrícia, ela sempre foi referência para mim, né? Eu sempre que eu posso, eu falo que uma das pessoas que me mostrou, através do trabalho dela, me mostrou que pesquisar na área de música era uma possibilidade para os músicos, foi ela, né? Junto com um grupo de outros professores também, mas ela foi minha primeira professora de coro na Fundação das Artes, professora de disciplina, e já fazendo contando uma anedota antes da gente começar a conversa sobre flauta em si, a pauta mesmo, quando eu entrei na Unesp, a primeira aula de técnica vocal com o professor Fábio, ele fazia sempre uma pergunta, né? Meu professor, o falecido Fábio Miguel, que já foi, que por sorte conseguimos fazer uma gravação aqui antes dele falecer, né? E ele foi meu orientador lá, e sempre na primeira aula de técnica vocal ele fazia uma pergunta, que era alguma coisa no sentido assim, de qual foi a primeira vez que você ouviu uma voz lírica cheia na sua frente e você se sentiu impactado por aquilo mudou a sua forma de ouvir vozes e a forma que você ouvia até gravações, às vezes, né? Porque você ouvir uma voz numa gravação é uma coisa, e você sentir a presença acústica daquela voz no mesmo espaço que você é outra. E eu me lembrei, quando ele falou, eu me lembrei da voz da professora Patrícia na aula de coro, da voz de contralto dela, né, professora? Nossa, acho que foi a primeira vez que elogiaram a minha voz. Não, mas não foi mesmo, até parece. E quando estávamos lá nessa primeira disciplina de canto coral lá na fundação, e ninguém lia direito, etc. E a professora com os exemplos dela e cantando, e eu lembrava bastante assim da sua voz cantada, né? E engraçado, lógico que eu ouvi outras pessoas cantarem na minha frente antes disso, né? Mas a coisa, eu não sei, a proximidade física, talvez, e o carinho da memória afetiva da voz é uma coisa que fica muito forte, né? Puxa, que legal, tô aqui até comovida com isso. Esses dias, você sabe que, só também complementando a anedota, eu revisitei o meu repertório de coro. A gente estava buscando aqui a gente, eu digo eu e meu marido, que também é músico, a gente estava buscando aqui um repertório que ele queria fazer com os alunos dele, ele queria um cânone. Eu falei, nossa, mas eu tenho um monte de cânone do coro, né? E há um tempo atrás eu tinha feito uma arrumação, há um tempo atrás, diga-se, pandemia, né? Que a gente acaba arrumando tudo, todas as coisas em casa, né? Um momento, aquilo que você sempre postergou, você resolve fazer na pandemia, né? Especialmente no começo. Eu tinha feito uma arrumação das minhas partituras de coro, e aí eu peguei a partitura, e aí conforme eu ia passando, né, na pasta, lá onde estava o repertório, também tinha assim vinha um quentinho no coração, né, como a gente diz, porque foi uma época muito bacana mesmo, né, e era uma proposta bacana da fundação era um trabalho meio de percepção, mas já em coro, né, quer dizer, tudo que se via nas aulas de teoria já era posto em prática na aula de coral logo no começo, né. Sim, Era muito sim. bacana isso.
Sim, eu achava incrível como ficava. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar assim, não, pera, ela é instrumentista, essa reger coro não é exatamente a coisa que ela tem mais proficiência, né? E já faz desse jeito, com essa competência. E daí eu ficava assustado, porque daí as pessoas falavam da pesquisa e tal, e depois eu fui entendendo o quão profunda era a sua pesquisa na área, né? E a sua contribuição e tal. É engraçado. E sabe uma coisa que caiu no meu colo quando eu fui me formar na Unesp? A gente regia um concerto lá de formatura. E eu regi uma suíte do Peter Warlock que tinha uma dança que você ensinou a gente a cantar naquele coro. Ah, é? Olha que Aham. legal! Que E bacana! foi engraçado, assim, quando eu escolhi, daí quando eu fui fazer uma primeira leitura para ver se funcionaria, opa, eu conheço isso. Olha que joia! Daí eu lembrei o texto e tal, e daí eu fui ver e era realmente um repertório que você tinha passado. Legal, né? Sim. Então tenho muito a agradecer, né? Professora Patrícia, você toca desde pequena flauta? Qual que foi o seu primeiro contato? Esse veio Olha que de legal! Puxa família? vida, Como é que foi para muito bom. você a sua aproximação assim com profissionalização? As suas primeiras incursões é uma prática que já vinha da sua infância e você passou a trilhar um caminho profissional depois, quando teve idade, né? Ou veio tardiamente, assim, né? Porque os nossos ensinos são tão heterogêneos no Sim, Brasil, né? Educação musical é tão heterogênea e sim, todo mundo tem história, né? é Uma história verdade. diferente para contar. Bom, eu, na verdade, eu comecei muito cedo, comecei com 6 anos. É, eu tenho uma irmã que é 4 anos mais velha que eu, e a minha mãe estudou um pouquinho de música na Fundação das Artes, quando eu era bebê, né? E aí, num determinado momento, minha mãe resolveu ah, colocar minha irmã para estudar piano, com uma das colegas dela, que tinha sido colega dela na Fundação das Artes, e me botou junto com a minha irmã. Só que minha irmã é 4 anos mais velha, então na época eu tinha 6, ela tinha 10. Óbvio que não ia dar certo. Uhum. E aí acabou que a minha irmã não ficou, até porque a professora tinha que ter muito mais, fazer as coisas muito mais lenta comigo, né, do que com ela, e ela ficou impaciente. Então ela saiu e eu continuei, né? E eu curtia muito as aulas de piano. Eu fui alfabetizada musicalmente antes de ser alfabetizada, antes de ser letrada, né? Então Hum. já é uma prática muito antiga para mim. E aí o que aconteceu é que quando chegou um determinado momento, essa minha professora de piano, era uma professora particular, falou, olha, eu acho que você precisa estudar musicalização mesmo, né? Trabalhar um pouco de... Falou para minha mãe, né? Não para mim, mas tem que fazer, né, aula com outras crianças, né? Estudar música, assim, de uma maneira mais lúdica, com outras pessoas e tal. E aí ela me encaminhou para uma aula de musicalização que eu tive algumas professoras, e nessas aulas de musicalização eu comecei com flauta doce. Até usava a flauta da minha mãe, que a minha mãe tinha tocado um pouco na Fundação das Artes e tudo. E aí, assim, eu realmente me encantei pela flauta. Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu toquei, como é que foi a sensação. Eu só me lembro de não querer mais estudar piano, de ter ficado com a flauta. Nessa trajetória, num determinado momento, eu encontrei uma professora que tinha estudado no Sul, ela era de Blumenau, e ela tinha toda a formação Orff. Então, eu fui, na verdade, musicalizada pelo método Orff, né? E o que pressupõe, o que isso significa? Significa tocar muito em conjunto, trabalhar improviso, trabalhar nos instrumentos Orff e tal, né? E sempre com a flauta doce também. E aí chegou um ponto que eu já estava num nível de flauta que essa minha professora falou, olha, eu acho que você tem que procurar uma professora específica de flauta doce, porque aqui na musicalização meio que já o que hoje eu penso como uma atitude muito nobre, né, de um professor que entende até onde vai o limite dele para aquele instrumento e encaminha para
um especialista, né? Eu tinha lá, sei lá, os meus 12 anos, mais ou menos, já nessa época. Na minha cabeça, assim, eu sempre quis estudar música, nunca me passou pela cabeça ser outra coisa, a não ser trabalhar com música, era realmente aquilo que eu curtia fazer. E aí eu fui estudar, então, com a Cristal Veloso, que foi professora da Fundação, ela já era professora da Fundação das Artes, mas eu primeiro fui estudar aula particular com ela. E eu me lembro que a primeira aula que eu tive com ela era na casa dos pais. A Cristal morava numa rua de baixo ali da Fundação, era praticamente vizinha da Fundação das Artes. Eu peguei um ônibus, desci na rua Viscontinha uma. Quando eu desci do ônibus, caiu uma tempestade, assim, mas daquelas pá, assim, né? Aquela balde de água. E assim, eu não tinha guarda-chuva, não tinha nada. Eu cheguei na casa da Cristal ensopada. Absolutamente, era a primeira aula, eu era super tímida, né? Tava ensopada, as partituras todas molhadas, enfim. Ela me botou pra dentro, me trouxe um monte de toalha, catou um tênis do pai dela, porque eu já era grande naquela época, né? O tênis dela não servia e tal. Enfim, aí eu comecei a estudar aula a estudar flauta com a Cristal, foi assim uma alegria muito grande. Depois de um tempo eu entrei na Fundação das Artes para estudar mesmo, assim, teoria, tudo, né? E o que é muito bacana é que hoje a Cristal é minha orientanda no mestrado. Ah, olha só. Ela entrou ano passado, né, no mestrado profissional da UFRJ. Eu comecei a orientar o ano passado, né, no mestrado profissional, que é o ProMUS, o Programa de Mestrado Profissional da UFRJ. E a Cristal é minha primeira orientanda, juntamente com outro menino de Recife, né, o Anderson Thiago. Então, assim, nossa, é muito legal, né, essas reviravoltas que a vida dá. Então, hoje ela é minha aluna. Aham. Mas, assim, é um carinho muito grande, eu sou muito grata, né, a Cristal. Sim. Ô, professora, por acaso você caiu, então, na infância com um instrumento que ele é onipresente no repertório, né? É, Para onde você olha, tem repertório de flauta. Então, às vezes, quando a gente é leigo ou a gente está muito ligado a um repertório, sei lá, popular, é, e, e outros instrumentos são contemplados, as pessoas não têm dimensão do tamanho que é a flauta doce e das possibilidades que a flauta doce tem, né? Você atuou um pouco em alguns repertórios aí, né? Com o passar da... sim, sim. A flauta doce é um instrumento muito peculiar, né? Porque ao mesmo tempo que é um instrumento de iniciação musical, muita gente usa a flauta doce para iniciar qualquer outra atividade musical, né? É um instrumento que tem uma história enorme, né? Tem repertório desde a Idade Média, Renascença, Barroco, e tem repertório contemporâneo também. Tem muita música moderna escrita para flauta doce, né? Só que a flauta doce passou por um processo muito único, porque ela caiu em desuso, né? No meados do século XVIII, século XIX, por conta de uma série de motivos, mas sobretudo por conta de não se encaixar dentro do perfil da orquestra que se buscava ali, né? Em meados do século XVIII. Mas ela voltou em uso no século XX. Então, assim, ao contrário, por exemplo, para falar de vizinhos, ao contrário da flauta transversal, que a flauta transversal barroca também não tem nada a ver com a flauta transversal moderna, mas ela teve uma história continuada, né? Uhum. Então quando a gente pensa em flauta hoje, a gente pensa num instrumento que carregou uma história consigo e foi chegando até o século XX, XXI, né? E hoje quem toca a flauta traverso, né, a flauta antiga, resgata aquela técnica do passado, mas tem a referência da técnica atual também, porque o Uhum. instrumento ficou, né, nesse período. A flauta doce não, ela não tem a referência de um instrumento continuado, né? Embora ela não morreu completamente, ela permaneceu especialmente em ambientes não profissionais, mas ela não estava justamente nos ambientes profissionais, né? Então, Uhum. quando a gente pensa nos métodos principais, nos conservatórios, né, a gente não vê a flauta doce. Por outro lado, ao contrário, por exemplo, do cravo,
que foi um instrumento que teve uma história semelhante, né? Ele caiu em desuso também no mesmo período da flauta doce, viola da gamba, alaúde, né? E foi resgatado, digamos, no século XX como um instrumento possível para você fazer música do período barroco, música renascentista, né? Mas estes instrumentos, eles não entraram nas graças da educação musical. Uhum. Então, quando a gente pensa num cravo, a gente pensa sobretudo num instrumento que tem um repertório atrelado à música barroca, antes de pensar no cravo como um instrumento contemporâneo. Embora Uhum. haja repertório contemporâneo para cravo também, assim como tem para alaúde, viola da gamba, pouca coisa, mas tem, né? Então, a flauta, ela tá nas duas categorias, né? Porque ela foi um instrumento descontinuado que voltou, mas é um instrumento moderno, porque o repertório que a gente faz hoje com flauta doce é um repertório moderno, né? E é um repertório de educação musical também, né? A gente tem muita Uhum. música folclórica, muita música popular, muita música. Não que a música popular seja de educação, não é isso que eu quero dizer, mas quando a gente pensa em educação musical, a gente agrega esses repertórios também, né, na formação dos alunos. Então, como você disse, ela está em todos os repertórios. Mas eu acho que a imagem que se tem de flauta doce hoje ainda é do instrumento de iniciação musical de criança, Ah, sim. né? Ah, sim, sim, no geral, é. Às vezes a pessoa vê, por exemplo, sei lá, quarteto, quinteto de flauta que tem flauta baixo, ia ficar É, assustadíssima, né? Quando ela vê a flauta quadrada pela primeira vez, fala, que é isso? exatamente. Ou, ou, por exemplo, quando vê um concerto de alguém muito virtuoso na flauta doce, Sim, tocando coisas muito virtuosas, e assusta, porque imagina que aquele repertório deveria ser de outro tipo de flauta, da flauta que se toca transversal, né? pois é. É, e daí tem essa questão da lacuna, e tem até uma questão que o Nicolaus Harnoncourt fala no discurso dos sons, né? Que é o seguinte, quando você tem uma prática corrente, algumas descrições elas são dispensadas, né, dentro da linguagem. Porque a tradição oral dá conta de passar aquilo, as pessoas sabem como se faz, as pessoas sabem como se toca. Então, do mesmo jeito que hoje, quando a gente vai escrever coisas do repertório corrente de música popular mesmo, você não escreve nem a cocheia direito, na verdade. Exatamente. Exatamente. Porque todo mundo sabe como se faz aquela cocheia. Isso, A gente sabe que a síncopa no samba nem sempre é exatamente aquilo exatamente. que está escrito. Uhum, Então, existe. Daí o gringo vai ler as coisas que a gente faz e daí você ouve, você sabe que é gringo fazendo. Assim como a gente às vezes faz repertório alemão, sei uhum. lá, e eles sabem, porque tem toda uma linguagem que ela vem de uma tradição oral e de uma prática da educação que é passada de uma geração para outra. E daí Isso. teve essa lacuna sobretudo que você narrou agora da flauta doce. E como que faz para um pesquisador, uma pessoa que toca um instrumento histórico, dar conta de resgatar isso se muito daquilo a gente sabe que a gente não escreve, não vai estar na partitura, né? Então Uhum. como que faz para como que é uma técnica para resgatar aquela sonoridade? Como que é uma primeira abordagem? Tá. Bom, antes disso, William, eu diria que a pessoa pode optar se ela quer tocar aquela música dentro de uma tradição que a gente chama de Historicamente historicamente informada? orientada, né? Que Aham. atualmente eu vi um colega meu, Cláudio Ribeiro, que é cravista, falou de uma terminologia que está sendo usada agora como culturalmente orientada, porque você não está só falando da história, você está falando da cultura em geral. Não Aham. sei se vai pegar, enfim, é uma terminologia que está sendo proposta agora. Já mudou várias vezes, né? Histórica era historicamente correto, historicamente indicada, não sei o quê. Foi ficando Aham. politicamente incorreto e eles foram tentando achar as terminologias, né? É, enfim, eu acho que. Então, antes tem uma escolha. Eu quero tocar essa música, digamos, o mais próximo possível, ou de uma maneira que eu
entenda as fontes, como elas foram escritas na época, e tentar reproduzir aquilo como era, ou eu quero tocar essa música com uma concepção que eu tenho hoje, né, sem ter esse conhecimento prévio ou essa pesquisa prévia. Ou ainda, as duas coisas, né? Eu estudei tudo aquilo, mas eu resolvo fazer do jeito que eu quiser, porque eu já passei por aquilo e estou numa outra, digamos assim, né? Então, acho que a primeira coisa é escolher como que você quer interpretar, se você quer, de fato, fazer essa música dessa maneira, né? Uma vez que sim, e eu recomendo muito que se faça, e aqui não é uma questão de... como é que se diz? De militância, né? Não estou militando pela causa do historicamente orientado. Não, mas eu recomendo fazer porque eu acho que é importante para os nossos estudos a gente entender o máximo possível do contexto em que aquele repertório foi criado. Eu acho que a gente pode interpretar melhor quando a gente faz isso, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a partitura, ela não é, como você mesmo disse, né? Ela não reflete exatamente aquilo que a música deveria soar ou que se imagina que a música soe, né? O fato, por exemplo, da gente não encontrar sinais de dinâmica numa música barroca, ou especialmente uma música do século XVII para trás, né? Não significa que a música não tenha dinâmica. O fato da gente não encontrar sinais de articulação não significa que a música não tenha articulação. Mas aí vem a segunda pergunta, tá, mas então que dinâmica eu uso, que articulação eu uso, como é que eu faço, né, para aquela música funcionar? Bom, aí tem vários caminhos. Vou te dizer da minha prática como flautista e como que eu faço com os meus alunos, né? Então, a gente parte de um repertório onde as informações são mais simples de assimilar. A gente pega uma dança, por exemplo, que pode ser uma dança barroca ou uma dança da Renascença, né? Em geral, a estrutura formal é uma estrutura mais clara, né? Que a gente consegue compreender facilmente. Então, a partir daí, a gente vai pensar, bom, se é uma dança, então a gente precisa entender que tipo de dança que é. Isso vai nos dizer o andamento, né? Essa é uma dança mais rápida, mais pulada, né? Ou dança alta, como se diz, porque é alta, porque os pés ficam altos o tempo todo e você fica pulando, né? Ou é uma dança baixa, que os pés ficam no chão e você tem que ficar arrastando o pé, então isso significa tocar mais lento, né? Qual é o compasso? Ele é ternário, compasso ternário soa uma coisa, binário é outra, quaternário é outra, né? Então, buscar referências sobre a característica de cada dança. Essa é uma dança rápida, essa é uma dança lenta, essa é uma dança que se dança em pares, essa se dança em roda, porque se dança em roda, normalmente o negócio é mais balada mesmo, né? Não é para você flertar ali na dança, né? É para você sair pulando mesmo, né? Ok, faz uma imagem na tua cabeça de como é que seria então uma dança desse tipo. Então você acha que se você tocar tudo de uma forma mais ligada, por exemplo, já que não tem articulação nenhuma, vou tocar tudo ligado. A pessoa vai conseguir dançar daquele jeito? Não, ela precisa ter impulso para levantar o pé, né? Se ela precisa ter impulso para levantar o pé, talvez a gente tenha que encurtar um pouco mais as notas, deixá-las mais articuladas, porque isso vai dar um impulso para que ela chegue, né, naquelas determinadas acentos, né? Então, isso já vai, digamos que, traçando um pouco do skyline, né, da melodia, e eu acho que a partir daí a gente já consegue construir um pouco essa ideia. E aí a gente vai buscando outras coisas. Então a gente vai agregar um ornamento, por exemplo. Olha, chega no final, tem uma cadência ali. Normalmente se faz uma ornamentação. Como é que a gente faria esse ornamento? Então vamos pesquisar aqui como que seria a ornamentação para essa música, para esse período, para esse país ou essa região, enfim, né? E aí a gente vai agregando, mesmo que esse agregar coisas implique até em algo que não seja exatamente do estilo que a gente imagina que seja, mas a gente experimenta muita coisa, para daí a gente ir enxugando e
opa, me parece que assim seria possível dançar, né? Uhum. E aí é claro que a gente vai ouvir muitas referências, a gente vai ouvir gravação e tudo, porque a gente precisa dessas referências para a gente poder também calibrar, digamos assim, né, um pouco a nossa interpretação. Uhum. Esses processos articulatórios, nos instrumentos de sopro, tem justamente a questão que você tratou no seu mestrado, da fonética usada interferir nisso, né? Sim, Como é que você chegou nesse tema, primeiro, né? E o que aconteceu ali? Porque essa prática da gente investigar vários tratados e comparar para ter uma noção do que, por exemplo, cada professor de canto imaginava de instrução em um determinado período. Então, um professor popular de canto falava XYZ, e você compara, às vezes, a mudança de estilos entre períodos, tendo como referência a instrução que o professor dava para os alunos, por exemplo. E flauta teve vários tratados assim, e daí quando você foi para o mestrado, você começou a lidar com esses tratados, né? uhum, E tem essa questão da língua envolvida também, né? Nos tratados para definir a articulação, né? sim. Foi muito, muito legal, William, assim, porque a flauta doce é um instrumento que mostra muito a articulação, né? Quando a gente toca, a gente consegue ouvir claramente, porque é um instrumento de embocadura pronta, né? Ao contrário de oboé, instrumentos de palheta, instrumentos de metais, né? Que você precisa construir a embocadura, né? A flauta doce não, a embocadura está pronta. É por isso que ela é muito fácil de iniciar, assim, de você sair tocando, Uhum. porque é muito fácil sair som da flauta, né? Tirar som da flauta. Então, eu sempre entendi que a articulação era um recurso muito expressivo na flauta doce, era um elemento de expressão, né? Porém, ao analisar os tratados, eu reparei que eles sugeriam sílabas de articulação, né? E aí eu fiquei pensando, mas quando eu vejo um italiano falar, eu tenho um determinado som na cabeça. Quando eu vejo um francês falar, eu tenho um determinado som na cabeça. Quando eu vejo um brasileiro falando, eu tenho um. Será que quando a gente articula no instrumento, a gente não traz para o instrumento esses sotaques que a gente tem, né? E Uhum. será que quando eu pego um tratado de 300, 400 anos atrás, né? Eu não vou também, talvez, ter uma interpretação um pouco diferente daquilo que ele está propondo, já que a minha língua é diferente da dele, né? Então, foi justamente esse questionamento que me moveu. Eu achei que eu não deveria trabalhar sobre tratados que usassem, por exemplo, a língua alemã, como Quantz, por exemplo, porque eu não sou fluente em alemão e eu acho que você precisa saber pronunciar muito bem, né, aquilo que o tratadista propõe para você estudar sobre isso. Eu posso fazer como intérprete, tentar, mas para escrever, né, um mestrado, enfim, né, eu achava que teria que ser uma língua que fosse mais próxima, né, do português, ou pelo menos que fosse mais próxima para mim, né, que eu conseguisse compreender melhor. E aí eu optei por trabalhar com dois tratadistas italianos, o Silvestro Ganassi, o tratado é de 1535, e o Bartolomeu Bismantova, que é de 1677. Esse tratado do Bismantova não foi publicado, ele é um manuscrito, né? Uhum. Porque aí eu estaria cobrindo um período grande e uma tradição de articulação, de sílabas de articulação, né? E como que isso é empregado na música na Itália, e tentaria ver se de fato influenciava o resultado final, né? Fazer esse tipo de, enfim, pesquisar, né? Sobre como a gente usar a voz e a fala como referência. E nesse sentido, todos os tratados, a maioria dos tratados, né, da Renascença, do Barroco, eles dizem que a voz humana é a nossa referência. Então, se a voz humana é a nossa referência, qual é a voz humana que a gente está buscando? A gente está buscando a voz falada, a pessoa falar normal, a voz cantada, qual é a referência da voz humana, né? E isso foi uma coisa que me intrigou, e é por isso que eu fui estudar fonética também,
porque aí eu fui tentar entender melhor como que funcionava essa questão articulatória, tecnicamente falando, foneticamente falando, né, para entender de que forma isso poderia se refletir na prática instrumental. Uhum. E que conclusão que você chegou? Porque eu imagino que, mesmo na época, hoje em dia, por exemplo, nos programas de pós-graduação, quando a gente está estudando música estrangeira, a gente sempre é cobrado de qual que vai ser a ponte que você vai conseguir fazer desse repertório para o nosso contexto brasileiro, né? E daí, qual que foi na época? Eu imagino que tenha tido algum tipo de preocupação seu Uhum, naquele momento, né? uhum. E que você viu de coisas similares, de coisas que dava para aproveitar daquelas instruções ou diferenças, contrastes daquilo ali, né? Para o repertório brasileiro, para a fala do brasileiro, para o jeito que a gente ensina flauta no Brasil. Olha, William, foi muito legal, porque na verdade a conclusão que eu cheguei é que a escolha dessas sílabas de articulação, elas buscam uma precisão, na verdade, dos ataques que, é, que a própria escolha da consoante em qualquer língua vai gerar. Ou seja, a sílaba que é usada é uma sílaba que tem o mesmo efeito, ou o mesmo efeito principal, digamos assim, seja você italiano, francês, brasileiro, inglês. Claro, você vai pronunciar um pouco diferente, né? Mas quando você fala um T ou um tu, por exemplo, né, que você vai usar como articulação de flauta, o que você está buscando é uma articulação que é oclusiva dental, ou seja, que você vai fechar, né, a passagem do ar, você vai impedir, bloquear a passagem do ar através da ponta da língua ali que vai se encostar atrás dos dentes superiores, né? E isso Uhum, acontece em qualquer língua. E aí, o que de fato muda mais, assim, a língua vai estar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Você vai falar tu, 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 você vai falar tu, 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 né? E a língua vem aham, mais para trás. Isso vai mudar um pouco, mas isso independe. Eu diria que assim não é possível qualquer pessoa de qualquer país conseguisse, né? A pessoa mesmo não falando a língua, ela consegue esse efeito. É isso que eu quero dizer, né? uhum, Agora, em relação às vogais, isso faz um pouco mais de diferença. E especialmente se a gente analisar, por exemplo, as vogais francesas, que foram a base dos nossos tratados, dos nossos métodos, melhor dizendo, né, para instrumentos de sopro. Quando a gente pensa num método de flauta transversal, no método de trompete, no método de clarineta modernos, a gente sempre vê a sílaba e a vogal U, né? Tu, du, só que aí sim existe uma diferença de pronúncia, porque quando a gente pensa no U francês, a gente pensa em U, né? Aquele U uhum, que é quase um I com boca de U, né? uhum, Então a vogal sim faz um pouco de diferença. Só que a vogal ela corresponde na prática à sustentação da nota, não ao ataque da nota. Então, aí eu acho que tem uma coisa de você experimentar a posição de língua, subir mais a língua, descer mais a língua e para frente, para trás, que você vai encontrar uma melhor maneira de tocar, é, tendo em mente aquele efeito que talvez o tratadista quis colocar. Por exemplo, os italianos falam em T, que, né? Tudo muito duro, assim, né? uhum, É, eles falam, o Ganassi fala, você pode experimentar outras vogais, mas em geral eles usam o E, né? E os uhum, franceses usam o I, né? Então, e, uhum, e de fato hoje assim, na verdade eu não penso assim E quando eu falo, mas eu tento ah, achar um efeito da minha flauta que possa simular essa sílaba que talvez aquele tratadista do século XVI tenha pensado, né? uhum. Mas esse usar o E, usar o I,
isso vai influenciar também no tubo, né? Na passagem de ar, né? Vai influenciar na ressonância também, né? Porque Aham. você vai deixar um pouco mais de espaço entre a sua língua e a flauta, ou menos espaço, a língua está mais próxima ou está mais afastada do instrumento. Sim, isso interfere. Até recentemente eu assisti uma palestra, um bate-papo com um flautista brasileiro que estudou muitos anos na Suíça, o Luiz Beduski, e ele estava justamente dizendo isso, que as vogais elas mudam um pouco o timbre, né? A gente muda um pouco o timbre da flauta quando a gente toca. Mas o que eu estou querendo dizer, William, é que embora o estudo tenha sido importante dos tratados, foi fundamental para mim, no caso, né? Estudar esses tratados do Ganassi, do Bismantova e outros também, né? Que se sucederam ao Ganassi. A conclusão que eu cheguei é que é possível a gente chegar naquele resultado porque as escolhas são muito fechadas em efeitos que são muito que acho que é próximo da natureza humana. Independe um Hum. pouco da língua que a pessoa tem, né? Ela quer ter a sensibilidade da ponta da língua ali tocando, né? E ela consegue Uhum. chegar no resultado a partir disso. Então, você consegue pesquisar e você consegue criar sonoridades diferentes, modificando a sua vogal, por exemplo, né? Mas você consegue tocar, talvez muito parecido com o que um flautista do século XVI tocaria, porque as consoantes principais são as mesmas, a forma de articular é a mesma, né, do que a gente Uhum. usa na nossa prática atual. Porque o trato vocal ainda é o Pois é, mesmo, né? Ainda não deu tempo de mudar. pois é, né? Então, Pois é. Quer dizer, só complementando, é um pouco diferente de você se eles se usasse, por exemplo, quando eles falam em diggle, little, little, diggle, 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 é um DL, assim, diddle, 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 diddle. Isso para mim é mais difícil, por exemplo, entender, uhum. porque a gente não tem essa referência, né, desse tipo de referência na nossa língua materna. Sim, intimidade com material fonético mesmo, né? Não tem. Exatamente, exatamente. Então, isso é mais difícil. Aí você precisa, digamos, de um tradutor, né, ou de fazer uma Uhum. referência de como é que você faz aquilo. Mas os tratados italianos não, na verdade é muito próximo. Então o que ficou claro ali é que eles usavam, na verdade, uma gama de articulações maiores do que a gente usa hoje, ou do que pelo menos se expõe hoje nos tratados ou nos métodos brasileiros, ou nos métodos em geral, né, que se publicam atualmente. Ou seja, eles tinham uma diversidade de articulação maior do que usava-se, né, normalmente uma diversidade maior de articulações do que a gente usa hoje. Então vamos aproveitar essas articulações que eles estão usando desde o século XVI, vamos trazer para a nossa prática, seja para fazer música antiga, seja para fazer música de hoje, né? Sim. E falando dessa parte dessas partículas fonéticas, né, que a gente Uhum. vai usando como instrução, você também pensou em estruturas um pouco maiores, por exemplo, frases que a prosódia chega a afetar? Porque se você tem por exemplo, um repertório que é feito na flauta, mas que também fosse sabidamente cantado, né? Uhum. Você imagina aquela prosódia ela faz parte da forma que você vai estruturar a articulação? Faz, ou deveria fazer. Deveria fazer, porque todos eles dizem a voz é a nossa referência. E eu digo, o instrumentista empresta, né, na verdade, o repertório vocal. Qual que era o principal repertório? O repertório mais refinado que se tinha, né, no século XVI, XVII? Repertório vocal, né? Tudo bem, no barroco ali, alto barroco, já século XVIII, claro que você já tem uma prática instrumental, digamos, em igual importância quase, né, do que o vocal. Mas, por exemplo, Ganassi, que foi o tratado que eu estudei, é um tratado de 1535, então é do século XVI. No século XVI, você não tem um repertório instrumental autônomo a não ser danças. Pelo menos não um repertório autônomo
culto, digamos assim. É claro que deveria se tocar muita música nos instrumentos, né? Claro, a gente não vai dizer que não tinha, né? Mas a música que é grafada, que veio, né, que restou pra gente, que a gente herdou, foi uma Sim. música vocal, né? Então a gente faz as diminuições, que são as ornamentações, a partir da música vocal. Então é muito legal, William, quando você pode ter a oportunidade de fazer esse repertório junto com o cantor, porque aí você observa o cantor cantando, Uhum. e você tenta emular, né, pelo menos aquela acentuação, aquela notinha que ficou um pouco mais curta, aquele acento que foi dado, você tenta emular isso no instrumento. E você vai, obviamente, usar as articulações que os próprios tratadistas do período sugeriram, mas se você tiver alguma outra solução moderna, por que não? Né? Então, isso foge um pouco até, eu acho, da interpretação historicamente orientada, no sentido de que a gente deve usar os tratados como uma referência para a gente deve buscar isso, mas se a gente tem soluções novas que traduzem aquilo que os tratadistas queriam, por que não usar? Uhum. E, assim, hoje, esses tratados, o público-alvo desses tratados são as pessoas que estudam, que estão geralmente ligados à academia, que fazem esse repertório histórico, etc. Mas, na época, quem era o público-alvo desse repertório? Porque esse era um repertório corrente, era um repertório que estava sendo feito ali na Renascença, no Barroco, né? Uhum. Então, que tipo de repertório você tratou? Porque, por exemplo, para música sacra, provavelmente não está contemplada nesse repertório que você estava lidando, né? Que tipo de música que era e quem eram os músicos que estavam sendo visados nesse repertório? Eu acho que até a gente pode contemplar um pouco da música sacra, mas realmente o foco aí, no caso desses tratadistas italianos, vamos tentar situar um pouco melhor, né? Porque Uhum. depende um pouco da época, do período, né? Do país, enfim. No caso do Ganassi, por exemplo, Ganassi está em Veneza, que era uma cidade extremamente cultural, né? Era uma cidade que tinha uma vida cultural muito forte, muito intensa, cheia de gente estrangeira, era cidade de passagem de muita gente, né, que vinha de tudo que era lugar, e principalmente, diferentemente de Roma, por exemplo, que era uma cidade, que é uma cidade que é o centro, né, da vida católica, digamos assim. Então, a maior parte do repertório que se faz em Roma é um repertório sacro, né? Veneza tem uma vida de mecenato, de nobreza, né? Você tem o duque, que era ali a figura principal. Então, o repertório que circulava na Catedral de São Marcos, por exemplo, que foi onde o Ganassi trabalhou, né? E os tratadistas que vieram depois, tinha sim o repertório sacro, que era feito, obviamente, nas atividades litúrgicas, né, da igreja, mas você tem um repertório de câmara que era feito ali no círculo da nobreza, né? E esse repertório Uhum. de câmara é um repertório vocal extremamente refinado. Não era o repertório das ruas, né? Era o Aham. repertório realmente que era feito nos salões, eu digo aqui, nas câmaras, né? De nobreza. Então, o Ganassi, quando escreve o tratado dele, ele não tem em mente exatamente os músicos profissionais, porque os músicos profissionais aprendem através dos seus mestres. Né? Ele tem Uhum. contato direto com um professor, com um mestre que o ensina. E o músico profissional, na época do Ganassi, não é uma categoria, digamos, abastada. Só- Né? Desde lá até hoje mudou Pois um é, pouquinho. pois é, o músico profissional, ele serve, ele está ali para servir, Aham. né? Ele não está lá para... Essa ideia que a gente tem de a músico faz a sua arte, né? É uma ideia Sim. muito romântica, na verdade, né? Aham. No século XVI, XVII, o músico ele era contratado para prover música, para servir, ele estava servindo ali, Uhum. né?
Então, este músico profissional que se profissionaliza, né, que vai servir, ele aprende porque ele tem o pai que é músico, ou o tio que é músico, né? Desde criança ele já está aprendendo ali na relação de mestre e discípulo. O Ganassi vai escrever para o nobre, que quer, entre aspas, se dar bem, né? Que ele precisa mostrar uma destreza numa determinada arte, mas como ele é nobre, ele tem que mostrar que aquilo é muito natural para ele, que ele não precisa ficar estudando horas a fio para fazer aquilo. Então são nobres autodidatas que entendiam que tocar um instrumento, assim como você dançar, eram, digamos, features, né? Eram habilidades que eram necessárias para você mostrar a sua origem, mostrar a sua nobreza, e que você tinha então que fazer aquilo muito bem, mas que você não podia demonstrar que aquilo era trabalhoso. Então, por que ele escreve, por exemplo, para a viola da gamba e para a flauta doce? Né? O Ganassi escreveu também um tratado para a viola da gamba. A viola da gamba é um instrumento considerado extremamente nobre. Primeiro porque as pessoas tocam sentadas, né? E segundo porque é um instrumento delicado, não é um instrumento barulhento que você vai chegar lá. A flauta doce, como representante de sopros, tem um pouco essa característica de ser um instrumento mais suave. Não é aquele instrumento que você deforma as suas bochechas para tocar. Você vai tocar charamela, por exemplo, você precisa soprar e inchar as bochechas, né? E isso era considerado uma coisa feia, tal. Então não era um instrumento de nobre, era um instrumento de gente profissional, de músico profissional, de músico de banda, digamos assim, né? Flauta doce não, a flauta doce tinha essa conversa, digamos assim, com a nobreza, porque era um instrumento que cabia, né, nesses círculos mais restritos. Então, o público-alvo do Ganassi, pelo menos do Ganassi, né, e dessa geração de tratadistas do século XVI, início do XVII, que é diferente do Quantz, quando a gente vai ver mais para frente, mas essa primeira geração são principalmente músicos amadores, nobres amadores, que desejavam dominar a arte da ornamentação, principalmente, né? E precisavam, digamos, que alguém lhe contasse os segredos mais, né, os mais secretos, né? Mas sem que todo mundo soubesse daquilo lá. Que engraçado, né? E agora meio que a gente mantém uma tradição que não era exatamente para contemplar nossa classe, né? Mas que agora meio que a gente tem a oportunidade de se apropriar disso e mudar um pouco o jogo, inverter um pouquinho, né? O contexto que essa música é feita, né? Agora, quando a gente pega um tratado do século XVIII, do Quantz, por exemplo, para Proteter Quantz, né, que é um tratado para flauta traverso, no caso, aí não. Aí o público é um músico, é um jovem músico. Inclusive, ele dá todas as dicas de como é que, se você quer seguir, digamos assim, sendo um músico, o que você precisa ter, o que você precisa fazer, né? O foco muda. Então, até isso a gente precisa saber quando a gente vai fazer essa pesquisa, né? Para qual tipo de público que se destina, se aquilo é fruto de uma prática de alguém que realmente tocava aquele instrumento, que é o caso do Ganassi, do Quantz, ou também se é uma coisa de editor, que foi o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra teve milhões de publicações para flauta doce no século XVII, os livros de bolso, né? Vadimeco, livro de bolso. Por quê? Porque era popular, as pessoas queriam tocar música, elas precisavam, então você tinha uma profusão, como se antigamente você ir na banca de jornal e comprar um livrinho de violão com as cifras, né? Provavelmente quem escreveu aquilo, ou quem editou aquilo, talvez não fosse um violonista profissional, mas ele percebeu ali que tinha um público fiel, né? E é interessante a gente observar também essas destinações, porque isso também muda a visão que a gente tem sobre o tratado, a visão crítica que a gente tem sobre o tratado, né? Você está falando do Shediac, professor? Não, nem me passou pela cabeça. Não. Tá bom, só para deixar claro. E outra coisa também, quando você está no lugar que produz o repertório, é uma situação que você tem, uma relação que você tem até com os materiais
que estão ensinando a fazer aquele repertório. Agora, como você falou, na Inglaterra, eles estavam muito longe, né? Eles estavam um planeta de distância, praticamente. Se você for pensar, hoje a gente subestima um pouco essas distâncias, Tem né? Mas razão. É é verdade. complicado, né? Aí a Inglaterra tem uma coisa interessante, ela foi extremamente influenciada pela França, né? A França influenciou todo mundo, na verdade, né? Mas então o que você tem de repertório nesses tratadinhos ingleses, né? Nesses manuais ingleses? Dança, muita dança, Uhum, né? Porque a moda uhum. era tocar dança, dançar, Sim, né? sim. Então, não, e tem danças inglesas mesmo que são ali típicas, né? Do regionais, digamos assim. E tem as danças também que são importadas ali, né? Aham. O mais engraçado é que os ingleses, eles, quando você vai ler as coisas que eles escrevem, eles são super influenciados, obviamente, por todos esses repertórios. Quando você vai ler, eles metem um loucaço, assim, metem do biruta que eles são inventores de várias dessas coisas, assim, que É, claramente tem essas referências, é muito a engraçado. gente, a gente às vezes acha que as múmias que estão no museu inglês vieram da Inglaterra, né? Mas da onde que vieram, né? Sim. Eles têm essa capacidade, digamos, né, de agrupar essas coisas e preservar, né? Tem gente que critica muito e tem gente que idolatra, porque de certa forma também é preservar um pouco essa história. Então, Sim. depende do viés, né, que se vê, pode ter uma opinião ou outra. Claro. Eu acho que é isso, professora. Muito Ah, obrigado já pela acabou. Poxa, conversa. passou Sim, rápido. estamos chegando em 1 hora de papo aí. Meu, muito, muito obrigado. Esse foi um fio de cabelo do trabalho da professora Patrícia, né? Que depois, quando tirou recentemente o doutorado, alguns anos atrás, acho, uns Foi 2 anos atrás. 2017, foi. Nossa, já faz 4 anos, meu É, Deus, tá é. passando rápido. Tirou doutorado e fez um recorte que eu fiquei assustadíssimo quando eu vi o título. Qual que é o título do trabalho, A flauta professor? doce do Brasil. É maravilhoso isso, é Mas maravilhoso, é não, muito foi bom. só do período dos jesuítas até a década de 1970. Calma, não foi? É muito bom. É um tipo de pessoa que escreve com uma propriedade absurda, né? E que eu tenho. Eu ainda. O mestrado eu olhei, né? Olhei um tempo atrás e daí dei uma passada de olho de novo para conversar aqui com você. E o doutorado eu ainda não olhei, mas deveria olhar, porque eu sei que sempre tem insights incríveis, né? Ah, Sobre repertório e tudo, né? mas olha, se eu posso te dar uma sugestão, eu escrevi uma crônica no começo do doutorado, chama Crônica de um Instrumento de Mentira, onde eu Ah, faço uma é? declaração de amor à flauta doce. São poucas Ah, páginas, essas são fáceis de ler. que legal. Não, se eu puder disponibilizar isso, Claro, claro, com fazer uma certeza. divulgação disso. Mas maravilhoso. E deem uma olhada nas coisas que a professora Patrícia escreve, né? Principalmente no que ela produz, porque faz música num nível altíssimo, né? Como, sinceramente, poucas pessoas têm feito com o comprometimento, com o repertório e com a generosidade também com os colegas, né? Então tinha uma piada que eu não lembro quem fazia antigamente, que era se a Patrícia assoprar o cabo de vassoura, sai som, né? Afina. Então, a pessoa que toca um absurdo, eu juro que eu fiquei assustadíssimo quando eu vi um concerto de flauta doce tocado por ela e por outros colegas também, claro. Mas quando eu comecei a ver esse repertório sendo feito mesmo, é uma coisa que muda, às vezes, a sua percepção do que são instrumentos de verdade, às vezes, né? Porque a gente tem isso, né? Ah, tal instrumento não é instrumento de verdade, daí você vê uma pessoa tocando desse jeito, é difícil de você não rebalizar a sua opinião, né? Então, você quer passar redes, professor, algum curso que você está oferecendo, alguma coisa assim?
Então, William, olha, eu sou péssima para isso. Eu não tenho meu YouTube certinho, não tenho meu site, mas eu tô melhorando, tá? Eu vou passar aqui se as pessoas quiserem me seguir no Instagram, no Facebook, é Patrícia Michelini, escreve, né? Michelini, Lini. É, atualmente tô muito envolvida com um projeto de extensão que eu estou fazendo na UFRJ que se chama Flauta Doce em Sistema, que são encontros onde a gente discute métodos e metodologias que utilizam a flauta doce. Estou muito orgulhosa desse projeto, porque a gente reuniu cerca de 200 pessoas no Brasil todo que estão interessadas em trabalhar em discutir flauta doce, né? Eu estou no mestrado profissional e eu acho que em breve a gente vai ter uma página no mestrado profissional da UFRJ, do ProMUS, que vai ser um depositório dos meus artigos, enfim, ou dos artigos dos professores, né, do ProMUS. Mas para quem quiser escrever para mim, eu mando o que eu tiver, numa boa. Pode me procurar lá nas redes sociais, que vai ser um prazer atender a quem quiser saber um pouquinho mais ou quiser conhecer o trabalho de mestrado, doutorado, enfim, vai ser um prazer. Maravilha. E, obviamente, os links para encontrar a professora estão todos aí no post. Você agora está orientando o mestrado profissional, né? O mestrado profissional ele tem uma característica um pouquinho diferente Sim. do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, né? A produção, o trabalho de entrega, o produto final é um pouquinho diferente, né? Você quer falar bem rapidinho sobre Falo isso? rapidinho. Olha, a primeira coisa que é importante esclarecer é que tem a mesma validade de um mestrado acadêmico, porque às vezes as Uhum. pessoas acham que é um mestrado diferente, então tem uma validade diferente. Não, Ele é stricto sensu também, né? ele é stricto sensu, é um mestrado que tem a mesma validade, né, de um mestrado acadêmico. A diferença é que a gente não precisa ter o produto final não é necessariamente só a dissertação, né, no caso do mestrado, mas sim um produto prático. Ele é um mestrado que é destinado àquelas pessoas que já têm uma prática, já têm uma prática profissional, né, na música e que então elas querem, digamos, validar os seus produtos através de uma reflexão. Por exemplo, só para citar um exemplo, a Cristal, né, que é essa minha ex-professora, ela está fazendo um caderno para professores de ensino básico que queiram lecionar flauta doce. Então, ela tá propondo uma série de atividades. Então, o produto final dela é o caderno, mas ela também escreve uma dissertação muito mais resumida do que uma dissertação acadêmica, onde ela descreve o processo todo que ela teve para realizar esse produto final. O meu outro orientando, o Anderson Thiago, está escrevendo um caderno de frevos para flauta. Ele é pernambucano, está escrevendo um caderno de frevos para flauta doce cravo. Então, o caderno final dele são os frevos, né, as partituras dos frevos com as gravações que ele vai gravar. E a dissertação dele é o processo de como que foi a escolha do repertório, como que foi gravar, como que foi o trabalho de pesquisa para fazer. Então, é mais uma descrição, digamos assim, do processo Uhum. do que o trabalho final mesmo, que é um produto, né? Aham, que é um produto artístico, né? Exatamente. De um determinado nível, assim. Então, isso é uma possibilidade que está surgindo por demanda da classe, né? Porque Exatamente. muitas pessoas não se sentiam acolhidas dentro Com do mestrado certeza. acadêmico, né? E daí, às vezes, ao invés de pegar, sofrer demais ou procurar formas de burlar, né? Ficar adaptando, né? Às vezes Isso. é. Tentar dar um balão no sistema, na Exatamente. burocracia, né? Você consegue atender de forma que você apresente seu conteúdo prático, né? E a sua contribuição prática para a pesquisa da área de uma forma que funciona, que todo mundo sabe o que vai acontecer, combinado, etc. E você consegue validar o seu nível perante os pares, né? Exatamente. E tem sido produzida coisas muito bacanas, não só na UFRJ, como também nos outros, a UFBA, né, que foi a pioneira, assim, tem coisas bem legais. E o doutorado ainda não tem, mas a gente espera que em alguns anos a gente consiga implementar também o doutorado profissional. Uhum. Sim, muito legal. E você só
como você puxou essa coisa da UFBA, eu fico bastante... Eu tenho visto algumas coisas de produção da pós da UFBA, tem ficado muito forte a pós lá, né? A gente fica aqui em São Paulo, às vezes, achando que somos as últimas bolachas do pacote. Você sabe, William, que isso foi uma coisa que eu percebi ao entrar na UFRJ, porque quem está em São Paulo está muito habituado com as universidades estaduais, né? Unesp, Sim, USP, Unicamp. Infelizmente não existe uma federal, quer dizer, tem a Federal de São Carlos, desculpa, estou mentindo, mas em São Paulo, capital, não existe uma federal é. que tenha o curso de música, né? Então, quem faz música em São Paulo e quer ficar na cidade de São Paulo, ou Campinas, enfim, né? Ou vai para a Unesp, ou vai para a USP, ou vai para a Unicamp. Quando eu entrei na UFRJ, é que eu entendi o que é ser uma universidade federal. Porque aí você tem uma rede de universidades no Brasil inteiro que tem uma estrutura parecida, obviamente que cada um tem as suas peculiaridades, né? Mas a gente consegue circular um pouco mais nesse universo e aí a gente entende que São Paulo realmente não é ali a bolacha do pacote, que tem muita coisa maravilhosa acontecendo pelo Sim. Brasil inteiro, especialmente depois que houve esse impulso nas universidades aí, né, nos governos anteriores, para ser Sim. educada. Sim, então eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Num futuro, surgindo disponibilidades novas aí, eu vou com certeza chamar para novas conversas, né? Muito obrigado, professora. Puxa, foi um prazer, William. Muito bom falar com você. Adorei as perguntas e me senti muito à vontade aqui. Volto sempre que você quiser. Ah, muito obrigado. Então, se você tem uma dúvida, uma sugestão, ou você quer mandar a sua opinião lá para a gente, você pode mandar um e-mail para o contrapontoprofano@gmail.com, ou você pode entrar nas redes pelo Contraponto Profano no Instagram. Ou você me procura lá e me manda uma DM pelo will.pedroso, will.pedroso com Z. É isso, e ficamos por aqui com mais uma Barra Dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedro. Eu acho que é a primeira vez que eu erro. Espero que não seja eu que esteja te Nunca deixando erro a abertura. nervosa.